Bom dia. O Tribunal de Contas do Estado está instaurando uma inspeção especial junto ao tribunal, né? E esse é um tribunal que a gente fala muito pouco. Até eu fiz aqui uma associação, guardadas as proporções, porque teve toda essa questão do CARF em Brasília e a gente não tem muita noção do que é o TARF, né? Então vamos estabelecer para as pessoas o que é esse Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais que funciona junto à Receita Estadual, a Subsecretaria de Receita Estadual aqui no Rio Grande do Sul. Pois não, tudo decorre da competência dos tributos. Os tributos da competência da União, os lançamentos decorrentes de auditorias, eles são julgados pelo CARF. Assim como cada um dos estados, na medida que tenha competência em relação dos seus tributos, por exemplo, ICMS, IPVA, ITCD, cada um dos estados julga os processos relacionados com os lançamentos feitos pelos seus auditores. Então, no Rio Grande do Sul, o que nós temos? Nós temos os tributos estaduais, que são administrados por agentes fiscais do estado, e dos lançamentos daí decorrentes poderá surgir um contencioso. Esse contencioso é julgado pela primeira instância, lotada na Receita Estadual, e depois, em segunda instância, pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais. Então, são dois tribunais. O nome, na verdade, não modifica a sua função. Pode ser, alguns estados, como a própria União, são conselhos, e outros estados, como o Rio Grande do Sul, são tribunais. Assim como os municípios também, na sua grande maioria, a exemplo de Porto Alegre, também tem seu Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais. Então, a nomenclatura em si, o fato é que nós temos duas instâncias administrativas, né, que acabam por julgar os processos relacionados com suas exações, as exações da sua competência por força de definição da Constituição Federal. Uhum. Vocês aqui, a exemplo do CARF lá em Brasília, também é trabalho voluntário? Ou vocês são funcionários públicos, concursados? Como é que funciona aqui? A composição, assim como lá no CARF, a composição é paritária. O que significa? O tribunal é composto de juízes, no nosso caso são juízes, na União são conselheiros, veja que também aí o nome muda um pouco, mas acaba sendo a mesma função. Então, no Rio Grande do Sul, o Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais tem duas câmaras e tem um pleno. Uma câmara tem 4 juízes, 2 são da representação dos contribuintes e 2 são da representação da Fazenda Estadual. Aí a composição paritária. E aí existe um presidente que ele tem apenas o voto de desempate. De modo que os funcionários da Fazenda são remunerados normalmente pela Fazenda, enquanto que os juízes da representação dos contribuintes, leia-se, indicados pela Fiergs, pela OCERS, pela FARSUL e pela Federasul, eles recebem lá o que se chama de jeton, assim como os da Fazenda também recebem jeton. Na União, até há pouco tempo, os conselheiros não eram remunerados. Aqui no Rio Grande do Sul sempre foram remunerados. Uhum. Essa situação de uma inspeção especial preocupa vocês? É comum? Como é que funciona? As inspeções tu falas do Tribunal de Contas? Do Tribunal de Contas do Estado. Sim, o Tribunal de Contas ele faz inspeções rotineiras em todas as áreas da administração pública, assim como também no caso das inspeções. Uhum. 8 bilhões de reais, que é o número que está divulgado aqui, é um número comum, né, para vocês realizarem julgamentos? Eu não entendi. 8 bilhões seria o quê? A informação que você tem aqui é a seguinte: apenas no ano passado, o TARF e a DPF, a Divisão de Processos Fiscais, analisaram mais de 5.000 processos decorrentes de questões tributárias, os quais corresponderam a demandas promovidas no âmbito administrativo que envolveram valores superiores a 8 bilhões de reais. A julgamentos, então? Sim. Quanto ao número de processos, é mais ou menos isso. Quanto aos valores, eu não teria aqui na memória agora para dizer, tá? Mas efetivamente foram julgados no passado, entre primeira e segunda instância, seguramente 5.000 processos. Uhum. Que podem ter resultado 5.000 processos, vamos lá, aí 1 milhão de reais já vai a 5 bilhões, quer dizer, é claro que alguns devem ter bem mais de 1 milhão e outros bem menos, mas pode realmente... Tu dizes
cada processo? Pode realmente chegar a esse número, portanto, né? Pode ter processo bem acima de 1 milhão, pode ter processo abaixo de 1 milhão, 8 bilhões é um número factível. Eu não tenho aqui com certeza esse número, uma pena, mas efetivamente cada processo, o valor dele em discussão, ele varia, são valores baixos, mas às vezes são valores elevados. É comum termos processos de 10 milhões, 15 milhões sendo julgados. O senhor tem uma ideia do resultado final? É muita condenação, é muita absolvição, é muita negociação? Como é que funciona isso? Não, nós temos um estatístico, né? E na verdade, a grande maioria dos casos julgados são julgados procedentes. Ou seja, o procedente nesse caso, só para ficar claro, a empresa tem que pagar a multa, ou o procedente na defesa a empresa se beneficia e não paga lá o que deve? Como é que o que é o procedente? Me perdoe, eu não fui muito preciso para, então assim, julgar procedente seria um lançamento, ou seja, é julgar pró-Estado, não dar guarida à pretensão do contribuinte. Nesse sentido que eu falo julgar procedente o lançamento, entendeu? Certo. Não, só para ficar clara essa situação. Não, tudo bem. Então o que acontece? Nós temos processos que são julgados relacionados sempre com lançamentos, nesse caso. Por que nós temos um alto índice de mantença da ação fiscal? Vamos falar dessa forma, então. Primeiro porque a Receita Estadual possui um quadro técnico, uma qualificação muito boa, e tem uma infraestrutura em termos de sistemas de informática extremamente qualificado, ao ponto de ensejar uma qualificação elevadíssima na constituição do crédito tributário. E, em segundo lugar, de modo que, então, seguindo esse raciocínio, esse processo sendo julgado, esse lançamento sendo julgado, não há muita margem para reforma. Sempre há, e deva ser discutido, né? Existem teses, né, que são levadas à discussão, e por vezes excluir uma parcela ou a integralidade do crédito tributário. Mas isso não é muito comum. O segundo aspecto que faz com que haja a mantença dos lançamentos é que nós temos que ter presente que o Tribunal Administrativo ele está lotado dentro do Poder Executivo. Isso quer dizer, entre várias outras questões, que os tribunais administrativos não têm competência para analisar questões relacionadas com tese de inconstitucionalidade de lei ou norma. O que eu quero dizer com isso? O advogado, ao defender um contribuinte, ele traz uma série de ponderações. Aquelas relacionadas com inconstitucionalidade de lei no caso tributária, com base na qual está sendo feita exigência, ou dizer que a lei é ilegal, são teses que escapam à competência do Tribunal Administrativo. Isso significa que, embora no Poder Judiciário, eventualmente alguma dessas teses prosperem, na seara administrativa, elas não são apreciadas. Então, por esses dois aspectos fundamentais, para resumir bem a situação, na verdade nós poderíamos discutir mais sobre isso, mas na verdade há um alto índice de aprovação da ação fiscal dentro do nosso Tribunal Administrativo e na primeira instância. Só para deixar claro uma situação, qual é a mais comum das ações que um contribuinte gaúcho pode levar ao TARF e qual é a mais complicada das ações, assim, os níveis, para a gente estabelecer assim, o que é o tribunal? Nós pequenos contribuintes temos acesso ao tribunal, tem que ser uma empresa grande, como é que funciona? Qual é a mais comum e qual é o trabalho mais grandioso, assim, a ação mais grandiosa? Bem, tem duas questões aí que tu me perguntas. A primeira é se valores altos ou não chegam ao tribunal. Nós temos, desde 2013, foi criada uma lei criando o que se chama de instância única. O que significa? Valores do lançamento que ficam num patamar de R$60 mil, mais ou menos, esses lançamentos, eles são julgados em instância única, lá na DPF, como tu bem observaste anteriormente, que é a nossa primeira instância. Divisão de processos fiscais. Eles não chegam ao TARF por força, é instância única. Então, ao TARF só vem valores maiores.
E agora indo para a segunda questão, os valores maiores que vão ao TARF, o que mais se discute são questões relacionadas com o ICMS, que é o tributo que representa, enfim, a grande parte da potencialidade e da realidade da nossa arrecadação no estado do Rio Grande do Sul. E dentro do ICMS, caracterizada a sua, aliás, é presente a sua característica fundamental, que é o princípio da não cumulatividade, significa daí que existe uma discussão relacionada com créditos fiscais. Então, indo ao ponto, na verdade, a tônica da discussão relacionada com o ICMS é o crédito fiscal, ou seja, até onde o contribuinte tem direito de se creditar de determinado valor ou não. Então aí vem toda uma discussão relacionada com a não cumulatividade, aí entram princípios constitucionais, né, que no caso não são apreciados, mas enfim, há toda uma discussão. Eu diria assim que no ICMS, que é o que é mais discutido, nós temos uma discussão muito mais forte relacionada com o direito ou não ao crédito fiscal. Certo. Dá para se dizer por aí. Certo. Só porque tem essa questão lá da Operação Zelotes, né? E a gente aí fica surpreso com esses números todos envolvidos em nível de Brasil, né? Vocês têm um temor de uma ação como essa, descobrir algo semelhante aqui no Rio Grande do Sul? O senhor que preside o órgão, e é claro que a gente faz essa associação porque, sendo um tribunal administrativo, a gente lembrando do conselho administrativo, a gente faz essa relação, a Zelotes está em andamento. Como é que... E aí nos chamou a atenção realmente, né? É bem pertinente a sua indagação, até porque o Tribunal de Contas certamente também levou isso em conta. Quer dizer, a Operação Zelotes, ela foi uma surpresa, né, e ela acabou despertando uma atenção toda para os tribunais administrativos. Na União ocorreram algumas questões que, enfim, eu não tenho assim a precisão até onde vai isso e realmente o que aconteceu, porque são questões que estão sendo levantadas e vão ser apuradas e julgadas. Mas, assim como o presidente do TARF, eu pessoalmente eu fico muito satisfeito que o Tribunal de Contas esteja fazendo esse trabalho. Porque, para mim, é muito tranquilo poder falar do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais. Embora eu seja juiz, eu seja presidente não há muito tempo, mas eu fui muito tempo juiz, tempos atrás. Então, eu conheço bem a instituição e eu acho interessantíssimo que o Tribunal de Contas se ocupe com a nossa atividade e faça o trabalho que esteja fazendo. Para nós é muito interessante. Eu acho extremamente salutar, porque isso vai ao encontro da transparência, né? E, enfim, da satisfação à comunidade como um todo, do trabalho que esteja sendo feito ali no tribunal. Tá certo. Muito positivo. Não, e nós também, até porque nós fomos, eu fui pego de surpresa, e claro que a relação a gente vai fazer porque está no meio dessa investigação toda, né? Aí o tribunal solta uma nota como essa que vai fazer uma inspeção especial, e a gente gostaria de saber como funciona exatamente o TARF, o que é o TARF, que não está no nosso dia a dia, e aí a gente vê um número como esse, né? 8 bilhões de reais, né? Então é um número que realmente nos surpreendeu. Renato, obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho para o senhor, vamos acompanhar aí o que vai acontecer a partir de agora, né? Obrigado mesmo pela sua disposição em conversar com a Guaíba. Bem, só para finalizar, por favor. O tribunal, as reuniões são públicas e faço de público convite. É claro que não poderá haver muita gente numa reunião só por questão de limitação, mas está convidado a um dia assistir alguma reunião, é só entrar em contato com o tribunal para saber quando são as reuniões. As reuniões são públicas e eu coloco o tribunal à disposição da comunidade, enfim, da imprensa, para que compareça e verifique como são feitos os trabalhos, até para melhor compreender essa atividade, que é de extrema importância para o bom relacionamento entre fisco e contribuinte, porque no final das contas é um local onde o contribuinte tem um espaço, antes de entrar em juízo, para discutir quanto à validade ou não do lançamento que foi feito. É um trabalho interessante, técnico, sério, e nós colocamos à disposição do tribunal para quando quiserem visitar. Eu faço uma visita institucional, está à disposição lá ao tribunal, e também assistir alguma reunião, é só verificar a ata lá das reuniões, que sejam bem recebidos e podem assistir uma reunião. Obrigado ao senhor, um excelente dia de trabalho. Tá bem, obrigado, um abraço.